Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e do Espírito Santo, Consolador, Paráclito e Defensor da Igreja, das nossas famílias, esteja sempre contigo, amado irmão, amada irmã. Hoje, sexta-feira da 4ª semana da Páscoa, eu te convido a refletir o Evangelho de São João, que se encontra no capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho ajude-nos no caminho de conversão e perdoe os nossos pecados. Amém. Amados, que evangelho maravilhoso. Jesus aqui se revela como o caminho, a verdade e a vida. E é importante que possamos compreender isto. O caminho. Viver o caminho de seguimento, termo este que também foi dado ao cristianismo por um longo tempo. Nós éramos conhecidos como o caminho, aqueles que seguiam o caminho de Jesus Cristo. Nós, olhando para a história, vivenciando a experiência de fé, dando um passo a cada dia, nós percebemos que este caminho, muitas vezes, não é um caminho só constituído de rosas. E ainda que o seja, nós devemos nos recordar que muitas dessas rosas têm espinhos, espinhos que nos ferem, que nos machucam, que nos fazem sair feridos. Este mesmo caminho muitas vezes se revela como um caminho estreito, e muitas vezes nós queremos aquilo que é mais fácil, ou um caminho longo, e às vezes nós queremos atalhos. O Senhor nos convida a ter fé, confiança e seguir firmes o caminho que é Ele mesmo. E para onde vamos diante deste caminho? O Senhor nos convida a unirmos cada vez mais junto ao seu Pai, pois Ele mesmo nos diz: eu e o Pai somos um. Quanto mais próximos de Jesus, mais próximos de Deus estamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esta unidade perfeita, a Trindade Santa, que nos guarda, nos guia, nos orienta, nos protege. Ele continua dizendo: a verdade. Seria muito bom se o Senhor fosse só o caminho, mas Ele também é a verdade. E poderíamos dizer como Pôncio Pilatos: mas o que é verdade? A verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Cristo. E que verdade é esta, Padre? Viver os mandamentos da lei de Deus em nossa história. Ah, mas são 10 mandamentos, são difíceis, lembre-se. O Senhor resume os 10 mandamentos em um único mandamento, do qual sintetiza toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto compreende-se a lei, os profetas e, por que não dizer, a moral da própria igreja. Se nós conseguirmos vivenciar isto que o Senhor nos pede, esta plena verdade, com toda certeza, nós estaremos vivendo um caminho, ainda que com espinhos, um caminho onde não esmoreceríamos, mas seguiríamos firmes, convictos na fé. Como, por exemplo, o Senhor nos convida à conversão.
há um caminho de santidade, mas muitas vezes, por conta da nossa incredulidade, muitas vezes, por conta da nossa falta de fé, por achar que é muito difícil, cada vez mais nos mergulhamos no pecado. O Senhor te convida à santidade. Santidade é verdade, verdade é santidade, pois é o próprio Cristo, o santo por excelência. Por fim, o Senhor que nos revela que Ele é a vida, desde o Antigo Testamento. Deus vem nos convidando a viver este caminho, o caminho de vida e não a morte. Em Deuteronômio Ele diz: eis que coloco diante de ti 2 caminhos, o caminho da vida e o da morte. E o próprio Senhor te diz: escolhe, pois, a vida. A vida que é capaz de se entregar, de doar sem reservas e não se fechar no próprio egoísmo. Olhando então para essas 3 iniciativas, para esses 3 pedidos do Senhor em nossa vida, aí entendemos o início do Evangelho. Ele diz, porque talvez poderíamos dizer: mas como viver isto? E o Senhor diz: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Que o Deus de amor e de bondade te guarde e te proteja no dia de hoje e te conceda vivenciar a graça. Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho, e é neste sangue, amados, que todos nós somos convidados a seguir Jesus Cristo e a ser testemunhas do Senhor, como nos afirma São Paulo, apóstolo, no trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 26 a 33. Com o tempo, este texto retome tanto o Evangelho como a primeira leitura. A primeira leitura, Atos 13, versículo 26 a 33. Evangelho, João 14, de 1 a 6. Que a palavra de Deus ilumine os seus passos, para que assim possamos viver o caminho, a verdade e a vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.